Olá, boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Agora sim, uma falha técnica. Boa noite, Vitória. Tudo bem? Que bom estar mais uma vez aqui com vocês. Agradeço a todos por sempre estar. Cada live, gente, a cada live eu não me canso de fazer o mesmo agradecimento, mas não tem como. A cada live que nós iniciamos, a gente já observa tantas pessoas que ficam à espera, sabe? Sempre que nós vamos ter aqui um assunto que seja de interesse, né? Nós temos aqui, ao longo desses meses, temos tido a preocupação de fazer uma abordagem de assuntos relacionados ao desenvolvimento humano, assuntos relacionados à psicologia, à fonoaudiologia, assuntos relacionados à psicomotricidade, né? Enfim, a cada mês nós sentamos e fazemos um planejamento. E sabe por que tudo isso? Porque entendemos que toda sexta-feira, quando a gente inicia uma live, existe um grupo de pessoas já preparado, pessoas que falam assim, Glauci, olha, sexta-feira, e sexta-feira eu já me organizo toda para iniciar, das 19 horas, estou sentadinha lá, já deixei todas as coisas organizadinhas, porque eu sei que vai entrar uma live e nós vamos ter um assunto ali bem interessante. Então é por isso que eu não me canso. Sempre que entro, preciso fazer o mesmo agradecimento. Preciso agradecer a você que se organiza, se dispõe a vir assistir a nossa live. E hoje, gente, hoje nós vamos de história. Eu vou te contar uma história. Não vou te contar nada, na verdade, quem vai contar é uma convidada muito especial. Nós vamos chamar para a tela uma convidada, a Carol Carvalho. A Carol. Oi, Carol, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bom? Tudo ótimo. Gente, olha só, a Carol, ela é educadora. A Carol, ela é contadora de histórias. Presta atenção. Tá chegando o Dia das Crianças? Sim, segunda-feira. Segunda-feira vamos estar comemorando o Dia das Crianças. Então, você que vai assistir essa live, que vai se encantar certamente, nós vamos dar inúmeras dicas do que você pode fazer nesse dia especial. E uma delas também, se você quiser reviver o que você vai presenciar hoje, que é contando histórias, resgatando memórias, formando novos vínculos, você tenha certeza, coloque a criançada, essa live fica gravada. Gente, vai ser demais. Pode ficar certo disso que hoje a Carol vai contar e nos encantar com as suas histórias. Mas como eu estava fazendo a apresentação dessa mocinha, ela é educadora, contadora de histórias e atualmente ela está fazendo mestrado em educação lá na UFRJ. Sabe qual é o tema? Sabe qual? Gente, o título? Criatividade e contação de histórias. Carol, me explica um pouquinho, me explica a sua motivação, por que, que o seu projeto de pesquisa no mestrado fala sobre contação de história? Eu adoro uma história, Glaucia. E as histórias, elas estão na minha vida há muito, muito tempo, né? Antes de ler, antes de pegar um livro, de me interessar, eu já ouvia as histórias. Eu morava no subúrbio do Rio de Janeiro, no Caxambi, né? Não sei se alguém está assistindo aí e mora no Caxambi. Então, eu morava no Caxambi e eu lembro que o meu avô era um senhor muito velhinho já, ele tinha uma corcunda. Então ele saía da portaria, ia com a sua corcunda, andando bem devagar, e as crianças brincando de bicicleta, pique-pega, pique-cola americano, pique-bandeirinha. E ele sentava num banco, que era um banco de cimento. Quando ele sentava nesse banco, dava uns minutinhos, o pessoal começava a chegar perto. A gente começava a sentar em volta dele e ele contava muitas histórias. Uma delas eu vou contar aqui, que era a minha favorita. Já posso adiantar? Peraí, então deixa eu me ajeitar. Peraí que eu vou me ajeitar porque lá vem história. Que história linda, que coisa bacana você ter resgatado essa memória afetiva, né? E isso como refletiu na sua vida hoje, certamente dentro da sua profissão, você como pessoa, porque você já é um encanto de pessoa, e também na sua prática profissional. Então, peraí que eu vou deixar você muito à vontade na tela para que você possa contar essa história.
E eu lembro assim, que a história que eu vou contar aqui era uma história que ele contava muito, que era o Gato de Botas. Mas eu não vou contar ela ainda agora, não. Essa é só depois. Não. E também, a gente tem perguntado para ele quando precisava de alguma ajuda, brigava com um amigo. Sabe o que ele fazia? Contava uma Ah, história. E quando eu fui estudar no mestrado, eu conheci um contador de histórias chamado Griot, que são os contadores de histórias africanos. Tem um provérbio africano que fala que quando um ancião, um griot, morre, uma biblioteca toda é incendiada, vai com ele. Então, eles guardam toda a tradição, toda a cultura daquele povo, todas as histórias. E eles faziam isso que o meu avô fazia. Lá, olha quando a só. pessoa precisa de um conselho, elas vão até o griot, até os contadores, e eles contam uma história, uma lenda, ou uma história até que aconteceu mesmo, né? Porque nem sempre as Ah, histórias são inventadas, às vezes elas são verídicas. Então, sim, ele com conta certeza. e você consegue perceber o que é uma amizade, como que você pode se amar mais, como que você pode perdoar, como que você pode usar a sua inteligência em vez da força, quando você tem que usar a força também em vez da inteligência. Então, os griots, que são os contadores de histórias africanos, eles ensinam, eles dão conselhos aos reis, aos grandes reis. Os grandes reis da África, eles tinham seus grandes griots, uma figura muito diferente. Que legal. Olha, já iniciamos a nossa live aprendendo muito. Ai, amei. Então, olha, Carol, eu vou deixar você à vontade para você iniciar, tá bom? Eu vou ficar aqui no cantinho. Já pedi para não sair, não. Vou ficar bem aqui, olha, prestando atenção na sua Então, história. pessoal, essa história que eu vou contar, ela não é da África, mas ela é daqui, no Brasil. E é uma história que se passou há muito tempo atrás, numa tribo indígena chamada Tupi-Guarani. E naquele tempo da tribo, os índios, eles não paravam de caçar e também as índias não paravam de cozinhar. Isso porque o sol não parava de brilhar. O sol ia do oeste ao leste e depois retornava do oeste para o leste de novo. E assim era dia durante toda a aldeia. Até que uma vez Tupã, o deus do trovão, resolveu sair para caçar. E um índio muito curioso aproveitou a saída de Tupã e foi ver o sol de perto. E resolveu tocar no sol. Só que o sol era frágil, muito frágil. E quando o índio curioso tocou no sol, nossa, o sol se despedaçou em 1000 pedaços, que caíram por toda a aldeia. E assim a escuridão tomou conta da aldeia. Já quase não tinha mais caça, já quase não dava mais para cozinhar. Tupã, retornando da sua caçada, vendo as trevas invadirem a aldeia, ficou muito triste, mas teve uma ideia. Ele resolveu juntar cada pedacinho do sol, com muito cuidado, para tentar fazer o sol de novo. Ele saiu pela aldeia procurando cada raio que caiu. Tinha um perto de uma árvore, outro um pouquinho mais longe, próximo ao rio. E assim Tupã foi juntando os raios de sol. E cada vez que ele juntava, o sol ia ficando mais forte, brilhava mais e mais forte. E brilhou lá no céu de novo. Mas dessa vez, ele não fazia do oeste ao leste, do leste ao oeste. Ele só tinha um movimento. Então Tupã teve uma ideia. Ele resolveu criar a lua e as estrelas para iluminarem a noite. Então foi assim, pessoal, que surgiu o dia e a noite na aldeia Tupi-Guarani. Agora, ainda nessa aldeia, eu vou contar uma outra história. Uma história que tinha um rei da floresta, um leão. Um leão que havia caçado muito, estava muito cansado. Então ele deitou para dormir. E assim que o leão adormeceu,
uns ratinhos que estavam escondidos, travessos e atrevidos. Resolveram sair para brincar próximo ao leão. E um ratinho muito atrevido resolveu se esconder dentro da juba do leão. Claro que o leão acordou e deu um susto no rato, agarrando com suas garras. Quem ousa perturbar o meu sono? O ratinho, tremendo de medo, não conseguia nem se mexer. Me desculpe, me desculpe, me desculpe. Eu vou te comer, disse o leão. Assim nunca mais irá se atrever a perturbar um animal tão grande quanto você. Me desculpe, eu prometo, senhor leão. Deixe-me viver. Vai que algum dia você precise de mim. O leão morreu de rir. Por que um animal daquele tamanho, com a força de um leão, ia precisar de um ratinho tão pequenininho? Mas achou legal aquela valentia do rato, mesmo com seu tamanho pequeno, resolveu liberá-lo. Passou alguns dias e o ratinho, andando pela floresta, ouviu uma voz. Um rugido, na verdade, um rugido bem alto, pedindo socorro. Socorro! 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 Era o leão que estava preso entre as redes de caçadores. O ratinho chegou e falou que ia salvá-lo. Ah, o leão viu mais uma vez. Você vai me salvar? Você não tem força. Isso requer um trabalho para algum animal de grande porte, que tem uma força para tirar essas redes. Chame alguém! Socorro! Socorro! Mas o ratinho surpreendeu o leão e começou a roer bem devagar todas as redes, todos os nós que estavam na rede. E assim liberou o grande e temido rei da floresta. Viu só? Disse o ratinho. Mesmo eu sendo um animal tão pequeno, eu falei que poderia te salvar. E assim eles ficaram amigos. E o leão viu que esse tamanho nem é tão documento assim. Que coisa maravilhosa, Carol. Parabéns. Obrigada, Glaucia. Parabéns. Fiquei aqui encantada, assim, ó, ouvindo a história. No Dia das Crianças, né? Como você falou. Eu queria contar um pouquinho com o que eu usei para contar essas histórias. Já pensou, Ótimo. criança resgatando histórias, contando histórias para suas famílias? Muitos dos nossos objetos de casa podem virar histórias. Por exemplo, esta corda. Eu resolvi fazer uma rede. Mas o tupã tem história também, porque os objetos também têm histórias. O tupã foi uma flauta indígena lá do Chile, uma viagem que eu fiz com a minha família. E eu trouxe essa flauta, eu olhei para ela, ela quer me dizer alguma coisa. Aí depois que eu ouvi a história do Tupi-Guarani, do dia e da noite, eu falei, nossa, Tupã, com certeza. Esse ratinho também tem história. Como eu falei para vocês, eu sou professora, né? E eu estava passeando com a minha turma na praça. Na praça lá na Barra da Tijuca, na Barrinha. A gente fez um projeto, nós fomos contar histórias, um piquenique literário nessa praça. E aí, andando pela praça, as crianças acharam muito engraçada essa semente. Né? Conseguem ver. Eu olhei para ela e falei, gente, isso é um ratinho. Aí o outro falou, não, é uma cobra. Não, é um telefone. Então, como os objetos podem criar histórias, né? Eu achei que era um ratinho e eu resolvi usá-lo para contar a história. Eu uso muito para contar para minha turma a fábula do Rei Leão e o ratinho. Que lindo. Os nossos índios são petecas. Uma peteca que furou. E eu achei essa cor, lembra tanto a terra, né? A terra molhada, os índios, então resolvi trazer para contar histórias. Então, acho que é um desafio, né? No Dia das Crianças, o que conta história na sua casa? Será que aquela chave antiga parece um rei? Ou um abridor, uma bailarina? Isso aí.
Carol, que coisa gostosa, né? Você foi falando e eu fui trazendo a memória de que antigamente as pessoas se reuniam, assim como você contou, eu fiquei imaginando muito o seu avô, né? Quando você falava da história do seu avô, que ele saía, e eu já posso imaginar o quanto certamente foi uma pessoa sábia, porque daí ele ia caminhando calmamente, passando pelas pessoas que estavam brincando, que estavam ali, né? E certamente foi criando ali um vínculo, porque ao avistar seu avô naquele horário, eles já deveriam se organizar. Pô, vai ter história hoje, né? E ele ali sentava, reunia, e o recurso que ele tinha, né? Era a própria criatividade, né? E dali ele certamente iria a voz, ir contando e recontando. Isso aí, né? Eu posso imaginar assim quantas pessoas puderam ter o privilégio de conhecer o seu avô e o privilégio que você teve de tê-lo como avô também, né? Enquanto você tem hoje resgatado essa memória e colocado isso em prática. E antigamente as famílias tinham muito isso, né? Os recursos eram realmente o que se tinha à volta, né? E as pessoas ensinavam muito através faziam que o outro refletisse sobre isso. Quando você conta uma história, quando você se permite entrar nessa vivência, fazer essa vivência, né, se entregar ali o faz de conta, a imaginação, você viaja, realmente você se permite, você vai criando inúmeras conexões neuronais ali que fazem com que você traga à memória toda essa relação, né? Então, quando você fala, mesmo que você mostre ali o ratinho e o leão, e aí eu trago o que eu tenho de imagem do ratinho, o que isso significa, né, o ratinho, e aí cada um certamente ali foi colocando um ratinho mais rápido, ágil para cortar os nós, o outro, e de repente deve ter imaginado um ratinho pegando uma escadinha para subir numa árvore para até alcançar, né? Se nós pudéssemos abrir aqui, cada pessoa, com certeza, entrou na sua história, fez uma própria, né, criou a sua própria imagem ali, e foi construindo. Antigamente as pessoas sentavam à volta da mesa e pegavam ali às vezes uma fruta, pegava a batata, né, colocava os palitinhos de fósforo, fazia dali animaizinhos, né, as mães sentavam para fazer contar ali para escolher o feijão, usava essa expressão, né, você é novinha, mas antigamente se escolhia o feijão, né, os grãos vinham com muita sujeira, então a gente tinha que separar. E aqueles grãos ali que seriam jogados fora, viravam ali personagens, né? Viravam ali grandes batalhas, poderia se virar jogo de xadrez, enfim. E isso ao longo do tempo, que os brinquedos estruturados eles foram ganhando espaço, a gente foi perdendo um pouco disso. E assim como você contou pra gente, né? Que quando morre um griot, morre também ali uma biblioteca incendiada, quando a gente também deixa de fazer, a gente não fortalece esse vínculo, esse laço, né, de contato, às vezes até mesmo a própria história, né, às vezes né, esses dias eu estava numa aula com o meu filho e aí uma avó participou, né, contando ali sobre a história dela, né, de ela ser descendente de escravos e como que ela ouviu isso da tataravó dela, que passou para a bisa, que passou para a avó, que chegou até ela, e com certeza quem conta um conto, né, aumenta um ponto, e certamente a emoção até mesmo de fazer parte de tudo aquilo, né, de ser parte da história, como é importante. E ali, mesmo que alguém teve assim, Glaucia, mas eu não tenho essa criatividade toda, mesmo que você pegue um livro, e através desse livro, mas coloque emoção e peça a criança para ajudar, né? Você, de repente, quem estiver ouvindo e tenha interesse, mas talvez esteja julgando que não seja capaz, e vocês certamente, quando se permitir essa ação, né, cada um ali se permitindo, vai ver o quanto, sim, é talentoso para fazê-lo, porque é só você entrar nessa história. É você realmente modificando, de repente, é tímido, não faz mal não, conta e pede a criança para ir pegando os personagens, e o que pode aqui? O que aqui na nossa sala pode virar um navio? O que aqui na nossa sala pode virar, né, o sapatinho da princesa, enfim, a história que você mais gostar, ou inventa, faz de conta, né? Então, isso hoje tem feito falta. E aí eu queria ouvir de você, Carol, como professora, você falou de um projeto, né, que eu achei muito interessante, o Piquenique Literário, né? Como que ele surgiu? O que você tem visto isso de benefício na vida desses meninos? Então, o
Piquenique Literário é um projeto que faz parte do meu mestrado também. Ele surgiu a partir de uma turma com muitas inclusões, uma turma muito diversa, né? Com inclusões diversas, né? E com demandas diversas. E aí, a partir das histórias que eu fui contando, e que as crianças foram contando, nós começamos a resgatar essa palavra. A palavra é viva, né? Acho que quando você traz que essa avó participou, essa palavra, os árabes chamam os contadores de histórias de gente das maravilhas. Então, essa é uma palavra de elan, é uma palavra mágica. Então, às vezes, o contador não precisa tanto do objeto, mas ele tem a palavra, né? E a gente tem que escutar essas palavras. E esse projeto foi muito interessante, porque as crianças começaram a contar a história sem os livros. A gente é tão agarrado aos livros, né? E elas começaram a perceber que as histórias, às vezes, nem precisa contar um conto clássico, mas uma história que aconteceu ontem na sua casa e que vai ficar na memória, né? E durante o piquenique, uma criança contando com a mãe começou a resgatar essas histórias de famílias. E ele descobriu a ancestralidade dele indígena. Então, quando ele ouvia um conto indígena, não era igual como ele ouvia antes. Tinha um lado afetivo, né? Tinha sua ancestralidade, né? Em volta, tinha o seu sangue, né? Então, como as histórias falam pra gente sobre isso, né? São a nossa cultura, né? As histórias são nossas histórias, é redundante, mas é isso, né? Tem como não ser tão redundante. Com certeza, não tem. E a gente percebe, você mesma colocou, né? Uma turma com tantas demandas, uma turma com uma diversidade ali, certamente com uma riqueza enorme. E como é bom nós estarmos hoje ao lado do que que nos completa, né? O que a gente fala, né, das diferenças é o que, na verdade, nós precisamos conhecer, o que nos completa. Isso só é possível quando nós nos permitimos, né? E aí as estratégias. E esse piquenique, né? Certamente é um alimento. O piquenique ali, a literário, o alimento é para a alma, né? E daí estejam, não é? Essa palavra alimenta e tenha certeza que A gente não chama de é palavra contadora. Né? palavra contadora. E essa palavra conta. É uma E aí palavra contadora, uma palavra tecelã, que ela vai tecendo as relações, vai tecendo, né, os nossos afetos. sim. E o quanto isso marca para sempre, não é, Carol? Muito. Eu que diga, né, Você, Cláudia? você lembra da primeira vez que você lembra da primeira experiência, assim, como realmente contadora de histórias? Lembro. Foi na escola. Eu trabalhava num projeto de Semana do Livro e me propus a contar uma história. E a história que eu me propus a contar, eu não separei ela aqui hoje, mas a gente pode contar no final. É um conto indiano chamado Árvore Florida. Porque as histórias, os contos, eles escolhem a gente. Eles escolhem o contador. Então, eu não conto todas as histórias. Porque tem história que o conto não me escolheu. Mas tem histórias que eu me identifico muito, né? E é muito importante quando você vai contar uma história, você respeitar esse conto, né? É uma relação. O conto e o contador é uma relação, assim como o contador, o ouvinte e o conto. Tem estruturas da história que você não pode trocar. Você pode colocar a sua personalidade, a sua entonação de voz, né? Por exemplo, meu avô, ele contava a história de um jeito muito sereno. Ele tinha quase o mesmo volume assim de voz durante toda a história. Ele tem um volume muito sereno, muito calmo. Não é tão o meu jeito de contar a história, como não é o jeito de outros contadores. Tem um outro contador muito famoso chamado Francisco Gregório, também é um senhorzinho de barba branca, que ele tem o mesmo jeito de que o meu avô conta. Toda vez que eu escuto, eu fico emocionada, que é uma contação muito serena. Então, assim como o conto escolhe o contador também dá a sua cara no conto, mas ele tem que respeitá-lo.
Tem coisas que ele não pode tirar. Já pensou a Branca de Neve sem a maçã? Ou a Bela Adormecida sem espetar o dedo da Roca? Não dá, né? Não, com certeza não. Mas me conta uma coisa, tem mais uma história aí? Tem mais uma história. E tem uma história muito Ah, especial que eu vou contar agora. Essa ai, então eu história vou eu, sentar aqui e vou ver. essa história eu lembro que eu pedia sempre pro meu avô contar. E era sempre antes de dormir. Pelo menos uma vez por dia ele tinha que contar essa história. Então eu tenho essa história de cor e salteado. O nome da história é O Gato de Botas. E é uma história muito conhecida, né? Com muitas versões. Que muitos contadores contaram já, né? Antigos. E essa história começa muitos anos atrás, com um moleiro. Sabe o que é um moleiro, pessoal? Antigamente, o pão, a farinha do pão, eram feitos em moinhos que rodavam de madeira. Então, os donos do moinho se chamavam moleiro. E o dono desse moinho tinha 3 filhos. Infelizmente, ele veio a falecer. Mas ele deixou uma herança aos filhos. Ele separou cada presente para o filho. O filho mais velho ganhou um moinho. O do meio ganhou um burrinho. E o mais novo ganhou um gato. Mas o mais novo ficou muito chateado com essa divisão. Ah, eu ganhar um gato. O que eu vou fazer com um gato? Depois de comê-lo, vou fazer uma luva com seu pelo. E acabou. Ficarei na miséria, meus irmãos, dizia ele. Meus irmãos vão poder ganhar a vida dignamente. Vão poder trabalhar no moinho e com um burrinho. E eu, o gato, ouvindo isso, pronto, sabendo que ia virar janta, já falou: Não, meu amo, eu posso te ajudar. Me dê apenas um par de botas e um saco, que eu vou te ajudar. Você vai ver que a sua herança nem é tão ruim assim. O irmão mais novo, caçula, acreditou no gato. Ele já viu esse gato tantas vezes caçar camundongos pelo celeiro de formas tão elaborantes? Então, assim ele fez. Pediu que fizesse um par de botas e um saco para o gato. O gato calçou as botas, pegou o saco e foi para o mato. Ficou escondido com o saco aberto e colocou um pouquinho de alface dentro do saco. Ficou esperando, mas ele nem esperou muito tempo, porque logo um coelho entrou no saco e ele fechou. Então ele pegou aquele coelho e levou até o rei. O rei muito rico que vivia próximo naquela região. Pediu ao serviçal do palácio que tivesse uma audiência com o rei, porque ele tinha um presente. Um presente do Marquês de Carabás. Então ele entregou ao rei o coelho com um presente do Marquês de Carabás. O rei ficou muito agradecido. Afinal, era um coelho gordo, bem gostoso. Pensou logo no jantar, num banquete. E assim o gato ficou repetindo durante uns 2, 3 meses os presentes do Marquês de Carabás para o rei. Até que um dia o gato teve uma ideia. Pediu para o seu amo ir com ele até o rio, para banhar um pouco na água fresca do rio, que estava quente. Então o gato pegou as roupas do seu amo, escondeu bem atrás de uma pedra e já viu que o rei estava passando na carruagem com a sua filha. E começou a gritar: Socorro! 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 O Marquês de Carabás está se afogando! Meu amo foi roubado! Socorro! O rei colocou a cabeça para fora da carruagem e viu o gato, que já conhecia. Viu um gato de botas. O gato que tanto lhe presenteava. Então ele foi correndo com seus guardas até o rio, tirou o Marquês de Carabás do rio e pediu que seus serviçais fossem até o castelo e pegassem a roupa mais linda e deslumbrante para o Marquês. Vestido, o Marquês ficou formoso. A princesa até deu um olhar para ele, apaixonada. Então o rei convidou o Marquês para que ele se recuperasse do susto para passear em sua carruagem. O gato, então, foi aí na frente da carruagem e encontrou uns camponeses pelo caminho. E disse: Ora, ora, quando o rei passar aqui, vos digam que essas terras são do Marquês de Carabás, senão vou fazer vocês pedacinhos de linguiça.
Os camponeses ficaram com medo. Quando o rei chegou, perguntou de quem são essas terras, e os camponeses falaram que era do Marquês de Carabás. Assim, o gato continuou indo na frente, e conforme ele encontrou os camponeses, falava a mesma coisa. Digam que essa terra é do Marquês de Carabás, senão vou cortá-los em linguiça. E o rei sempre perguntando de quem eram aquelas terras. O rei começou a ficar maravilhado com aquela riqueza. Nossa, Marquês, o senhor realmente tem grandes riquezas? Muito rico? Suas terras são ótimas. E o Marquês concordando. Sim, essas terras crescem, são ricas durante o ano inteiro. O gato continuou andando na frente e chegou a um castelo. Mas nesse castelo vivia um ogro feiticeiro. O gato chegou ao castelo, pediu uma audiência para o ogro. Disse que estava passando pela região e queria conhecer o famoso feiticeiro que ali morava. O ogro foi ver o gato e começaram a conversar. Então o gato desafiou para ver se a sua fama era verdadeira. Afinal, a fama do ogro feiticeiro era que ele podia se transformar em qualquer animal da terra. Então o gato desafiou a se transformar num elefante ou num leão, um animal muito grande. E claro que o ogro se transformou. Ele se transformou num leão. O gato morreu de medo. Depois de um tempo, quando ele voltou à sua forma original, o gato desafiou mais uma vez. Ah, um leão é fácil para um ogro, disse o gato. Será que você consegue se transformar num animal minúsculo? É impossível. Impossível? O ogro ficou chateado. Achou uma ofensa? Claro que ele conseguiria se transformar num camundongo, num ratinho. E assim fez. Se transformou num camundongo e o gato pegou o camundongo entre as garras e engoliu de uma vez só. Então, já ouvindo a carruagem chegando, abriu a porta para o rei, a princesa e o Marquês de Carabás. Sejam bem-vindos ao castelo do Marquês de Carabás. O rei ficou maravilhado, porque era um castelo lindo, com salões enormes. E deu a mão de sua filha ao Marquês, e se casaram naquele dia. E o gato agora nem caça mais camundongos. Só fica deitado o dia todo na vida mansa. Você ouviu essa história, Glaucio? Eu ouvi, viajei pela história, amei. Sério, né? Eu amo ouvir histórias. Eu vou contar mais uma história. E já tinha. Por favor, por favor. Essa história também é de um rei distante desse do gato de botas. Há muito tempo atrás, havia um rei, já um senhor. As suas barbas já estavam brancas e ele precisava escolher o seu herdeiro, o seu sucessor. Então, ele chamou os seus 3 filhos e não sabia se decidir, não conseguia se decidir. Os 3 eram muito inteligentes e muito corajosos. O rei ficou sabendo que próximo ao seu castelo vivia um sábio. Então ele foi até esse sábio pedindo conselho. Como que ele poderia escolher o seu herdeiro, o seu sucessor? O sábio, então, lhe orientou que ele pegasse um punhado de semente e desse para cada um dos filhos e fizesse uma viagem. Quando retornasse, pedisse as sementes de volta. E assim ele fez. Voltou para o castelo, chamou os 3 filhos, falou que iria viajar por 5 anos, 43 meses e 3 semanas e entregou um punhado de sementes para cada um. Assim que ele entregou e viajou, o primeiro filho foi até uma sala e colocou as sementes num baú. O segundo, vendo a ideia do primeiro filho, achou que não foi uma boa ideia, porque as sementes poderiam ficar podres. Então ele teve outra. Ele foi no mercado e vendeu as sementes. Assim, com o dinheiro, quando seu pai retornasse, ele compraria novas, muito melhor do que as antigas. O terceiro filho resolveu ir até o jardim do palácio
E ficou olhando aquele jardim. Tinha um riozinho com as pedrinhas que passavam em volta. Borboletas sempre andavam por lá. Até que ele viu um canteiro que estava vazio. A terra estava boa, mas estava vazio. Então ele resolveu plantar as sementes lá nesse canteiro. Um canteiro muito bonito, redondo, que em volta tinham tijolos vermelhos, com listinhas brancas. E passou 5 anos, 43 semanas, 43 meses e 3 semanas. O rei voltou ao castelo. E assim que ele voltou, o primeiro filho foi correndo abrir o baú. Ó, fecha o baú. As sementes estavam podres, estavam horríveis. E o rei falou: meu filho, essas não são as sementes que eu te dei. O segundo filho já foi correndo para o mercado, comprou novas e melhores sementes. Mas olhando as sementes, o pai disse: meu filho, essas não são as sementes que eu te dei, são outras. E o terceiro filho chamou o pai para o jardim. Aquele canteiro que antes só tinha terra, estava cheio de abelhas agora, porque no canteiro tinha umas flores amarelas, de várias tonalidades. Tinha um amarelo forte, tinha um amarelo quase branquinho. E o pai amou aquele canteiro. E ele disse: essas sim são as sementes que eu te dei. Você cuidou muito bem. Tenho certeza que cuidará muito bem do meu reino. Então ele escolheu o seu sucessor e ficou em paz. Que lindo. Ai, Carol, tô encantada com você. Eu acho que a gente pode fazer um projeto aí pra gente, né? Fazer uma contação de história aí, uma jornada, alguma coisa. Eu quero agradecer a Cristiane Valecilo, que é uma amiga que nós temos em comum, que quando eu falei assim: Cris, desejo fazer nesse mês das crianças alguma coisa, uma atividade diferente, né? Eu queria que realmente proporcionasse uma live que pudesse proporcionar às pessoas o resgate das memórias afetivas, o resgate das suas histórias, da própria história, porque certamente as pessoas que estão assistindo a live, Carol, elas estão revivendo momentos importantes na sua vida. Talvez elas não tenham, elas tenham conhecido né, o Gato de Botas, outra história através de uma professora, e isso veio à memória através da sua avó, do avô, do tio, de uma pessoa que foi importante, né? De repente ela se deparou num momento da vida em que ela encontrou, de repente essa última história que você contou, lindíssima, fez muitas pessoas, elas pudessem refletir o que elas estarão deixando de legado para os seus filhos, né? Como que realmente eles darão conta e continuidade à história de cada família. Então, o que mais a gente vem vendo esse período tão atípico, muitas pessoas falam assim: as pessoas saíram melhores desse período de pandemia. Somente quem se permitir, né? Quem se permitir se perceber, refletir sobre as suas ações e realmente desejar, né, ter maturidade e entender não o preço, mas o valor da vida. Então, através do seu trabalho, Carol, através de hoje, da sua contação de histórias, isso foi possível, né? Então, assim, eu posso realmente dizer que essa live está sendo muito importante. Tenho certeza que muitas pessoas, possivelmente depois, elas sempre deixam os recados, os comentários, nos mandam mensagem no privado, o quanto isso reflete dentro da sua casa. Então, muitas pessoas vão hoje, a partir de hoje, abrir o baú, né, e falar assim: caramba, essa história eu ouvi, caramba, que interessante. E isso vai ser realmente novas, né? não, bom, pelo amor de Deus, você sabia que eu senti o mau cheiro? Gente, né, parece que até a gente está vendo que aqueles fungos ali, né? Por quê? Porque você se permite, e hoje as pessoas estão
precisam se permitir, a essência está se perdendo. E é somente isso, somente através desses vínculos afetivos, dessas memórias afetivas, através dos laços, através realmente de saber a importância. Né? Ninguém rouba a nossa essência, ninguém consegue fazer isso, né? É algo que realmente é tão nosso. Então, que a partir dessa live que as pessoas possam ter esse encontro. E esse encontro está sendo possível porque uma amiga em comum, a Cris Falecilo, né, nos deu a honra de dizer assim, eu tenho uma pessoa muito especial, Glaucia, mas você cuida dela porque ela é muito especial para mim. Então, logo ela falou, ela mandou uma mensagem para você, e você me mandou uma mensagem, eu falei assim, nossa, Cris, eu tô aqui conversando com ela, a mensagem, ela realmente é tudo isso que você tá falando, e tu não tem noção de quantas vezes ela repetiu, você cuida da Carol, ela é muito especial, eu já entendi. Muito agradecida pelo convite. Contar histórias sempre é bom. Convidar as pessoas a contar suas histórias é muito importante, né? As suas narrativas pessoais. As crianças têm as suas narrativas pessoais. Vamos escutá-las, né? Principalmente nesse Dia das Crianças. Escutar as suas histórias. Resgatar. Sim. E contar os seus casos, lembrar as suas infâncias, né? Isso aí. Histórias que você ouvia. O livro, ele é um objeto maravilhoso, mas a palavra está aí para quem quiser usar também, né? Perfeito, isso mesmo. Eu lembro, uma coisa que a gente, entre as questões que a tecnologia veio um pouco substituindo, antigamente os avós, as famílias tinham um hábito muito interessante de quando chegávamos na visita, de pegarmos álbuns de fotografia, né? Porque ali era um apoio, né? Para relembrar as grandes histórias, os casamentos, né? Isso era muito interessante. E hoje, infelizmente, né? A questão tudo como você utiliza essa ferramenta, né? Hoje as fotos, às vezes a gente vai fazendo inúmeras fotos, colocamos ali, depois a gente não revela, e depois isso acaba se perdendo um pouco. E é muito legal quando as crianças sentam e começam a perguntar quem é essa pessoa, né? Às vezes você fala assim, você teve um tio, que esse tio era muito engraçado, que ele trazia isso, aquilo, outro, né? E dali as crianças podem até fazer uma imagem mental de quem é aquele tio, mas quando você pega aquele álbum de fotografia e você fala, olha, esse é seu tio e tal, né? Isso faz com que aquele vínculo seja formado e aquela continuidade. Me fez lembrar agora, Carol, de um projeto que eu fiz com pais de adolescentes e que eu pedi para que eles trouxessem à memória pessoas que foram importantes na infância. E muito legal que, assim, eu trazendo agora, enquanto você fazia toda a contação, eu estava lembrando desse projeto, e muito interessante que ninguém falava assim, eu tinha vamos fazer de conta, eu tinha uma tia que era a tia Joaquina, e ela foi importante porque ela participou da minha educação. Não, as pessoas sempre lembravam de um fato, e narravam esse fato, né? E me trouxe à memória uma das narrativas de uma professora Glaucia, eu tinha um tio, que nós ficávamos muito felizes com a visita dele, porque sabíamos que sempre ele chegaria com balas, mas para que dessemos ganhar aquelas bala Juquinha, né? Era uma bala macia, muito antiga. Nós tínhamos que fazer brincadeiras, tínhamos que fazer adivinhações, tinham vários desafios para ganhar aquelas balas. E as crianças, elas não gostavam, não eram das balas em si, mas era o que vinha, né, junto àquilo ali. E ela disse que isso fez parte, né, da infância dela, e que ela traz isso com muito carinho, o legado que esse tio deixa, porque não era simplesmente tão somente dele ser um tio legal, de um tio engraçado, que levava balas, mas que fazia com que, tipo assim, vocês são importantes na minha vida, né, e por isso eu venho preparando. Imagina esse tio, a criatividade que ele tinha, né, de fazer todo essa estruturação aí do que queria perguntar, qual seria o desafio dos sobrinhos, e mesmo que repetido, os sobrinhos já estavam ali aguardando. Então, qual é a história que o seu filho vai contar sobre você? Né? Quais são as histórias? Quais são os momentos que os nossos filhos vão contar? Quais histórias dos meus filhos contarão para os meus netos? Né? O que eles vão se recordar? Né? Quais os momentos legais? Quais os momentos em que a gente fez uma coisa diferente? Qual a história que eu contei para eles? Qual a história da minha família que eu contei? Enfim. E mesmo que a gente fale assim, ou quem esteja pensando, Glaucia, mas a minha história não é uma história
a minha história, a história da minha família, não tenho muito. Tem pessoas que têm questões, né, mais específicas. Então faz agora, monta agora, o hoje, né? Se realmente trazer à memória o passado, vai trazer talvez coisas que não sejam confortáveis, faz agora, faz hoje, nesse presente, para que no futuro seja recontado pelos seus filhos de uma forma muito gostosa e que eles aprendam que até mesmo nesses momentos de adversidade, né, nesses momentos tão adversos que vivemos, porque a vida é feita assim, né? Talvez nós não tenhamos memórias tão gostosas quanto a Carol trouxe do avô. Ela teve essa oportunidade e ela usa isso como uma ferramenta. E a nossa vida não é feita não só de coisas ruins, não só de coisas boas. Nós temos altos e baixos. Então, nesse momento mais alto, que talvez seja hoje, que você está parando para prestar atenção nessa história da Carol, toda essa magia da contação da história que ela está trazendo para a gente, né, dando vida à palavra, o que você pode fazer hoje? Que história que você pode inventar, né, hoje para que seja contada pelos seus filhos, pelos seus netos, né, que a gente possa realmente entender que na nossa vida nós precisamos ter ali a caneta, né, nós podemos ter ali o direcionamento de escrever essa história. E esse final aí, olha, pode ser muito feliz, viu? Tem alguns estudos que falam da volta dos contadores de histórias, né? Em 1970, anos 70, 80, teve um grande boom na França com a volta dos contadores para empresas. E tem muitos contadores que trabalham em empresas, né? Vão fazer empresas para adultos. Né? Então, acho que como nós, como humanidade, né? Nesse momento tem que se cuidar, porque se cuidar também é cuidar do outro, né? Usar a máscara é para o outro e para mim também. Então, acho que as histórias estão sendo resgatadas nesse momento que a gente precisa dessa humanidade, de tecer, né? De unir. Posso contar mais Sim. uma? Ah, pode. Pode sim. Pode. Não, vou contar mais uma. Oi? Pode? Essa não está Pode no sim. roteiro. Pode? Essa é aquela especial? Essa é muito especial. Essa foi a história que me escolheu. Assim, eu sempre ouvi Então, muitas histórias do meu avô. Qual o nome do seu avô, Carol? Trajano. Trajano. Imagina. E todas são muito especiais. Mas essa que eu vou contar agora, eu ouvi em uma casa daqui na Tijuca, um jardim, uma contadora, e eu estava sentada, assim, né, no tapete de palha, e ouvindo ela contar, e essa história me tocou tão profundamente que eu fiquei um bom tempo sem falar com ninguém. Eu saí da história, levantei, fui para minha casa sem falar com ninguém, entendendo essa história. Como ela me tocou, quantas histórias mexem com as nossas emoções, o quanto é mais fácil a gente conseguir dar nome às nossas emoções pelo personagem, né? Então, essa história é um conto indiano, é um conto tradicional da Índia. Os contos tradicionais muitas vezes não têm autores, essa história não tem um autor, chama A Árvore Florida. Há muito tempo atrás, na Índia, viviam duas irmãs. E uma delas achou um livro, mas não era qualquer livro, era um livro de feitiçaria. E nesse livro ensinava como uma mulher conseguia se transformar em árvore, em uma árvore florida. As irmãs eram pobres e precisavam de dinheiro. Então elas decidiram estudar aquele encanto para que a mais nova se transformasse em árvore. A mais velha colhia as flores e juntas iam vender no mercado. Pois bem, fizeram tudo como mandava o encantamento. Separaram 2 jarros de água, de barro, e o primeiro jarro ela jogava na rua mais nova. Imediatamente, seus pés criavam raízes, suas mãos viravam galhos e ela ia crescendo. Então, os galhos saíam flores, mas não eram qualquer flores. Eram flores azuis, azuis, flores com um aroma magnífico. E a irmã mais velha, com muita delicadeza, colhia flor por flor. E
colocava em uma cesta. Depois pegava o segundo jarro e jogava naquela árvore florida. Então a árvore retomava a sua volta humana. E elas foram para o mercado vender as flores. E assim faziam durante todos os dias. Até que uma senhora muito rica sentiu aquele aroma e resolveu comprar o cesto todo de uma vez só. As duas voltaram felizes para casa. Que sorte! Venderam logo o cesto de uma vez só. Chegando em casa, a velha senhora muito rica colocou o vaso sobre a mesa e o seu filho ficou encantado com aquela cor. Ele nunca tinha visto aquele azul. Nem na seda mais cara ele tinha visto aquele azul. Então ele perguntou para a mãe onde ela havia comprado as flores. E ela disse que eram duas irmãs que vendiam no mercado. No dia seguinte, ele foi ao mercado atrás das vendedoras de flores e ficou encantado com a beleza das meninas. Então ele seguiu as meninas até a casa delas. Escondeu atrás de uma moita e viu toda a transformação. Ele viu a irmã mais velha pegar um jarro de água, colocar na irmã mais nova, esta se transformar em árvore, a irmã mais velha colher as suas flores e depois jogar o segundo jarro de água e esta se voltar a ter a sua forma humana. O homem ficou maravilhado. E na mesma hora chegou em casa falando para sua mãe que iria se casar com a vendedora de flores. A mãe das meninas, que era muito pobre, aceitou o casamento. Minha filha, um homem tão rico pedindo sua mão? E os dois então se casaram. Foram dias de festas muito, muito animadas. Ele estava apaixonado pelaquela menina, ela estava apaixonada por ele. Então, na noite de núpcias, ele chegou próximo dela e disse que sabia o seu segredo. Ela ficou muito nervosa. Ela não sabia disso. Ela não podia imaginar. Como assim ele sabia o meu segredo? Né? E ele pediu para que ela se transformasse em árvore para ele. Então ela ficou um pouco receosa, mas aceitou. Ensinou, falou que ele tinha que pegar os 2 vasos de água, jogar o primeiro para que ela se transformasse em árvore e que colhesse as flores com muito cuidado, que nada podia se quebrar. E que depois ele jogasse o segundo jarro de água para que ela voltasse à forma humana. E assim ele fez. Jogou o primeiro jarro de água e quando ele viu os pés se transformando em raízes, ela crescendo e as flores azuis brotando, aquele cheiro da lava ia entrando nas suas narinas, que ele ficou enlouquecido. Ele subiu na árvore, se balançou entre os galhos, se jogou, pendurou e no final, quando ele já tinha brincado bastante, já estava cansado, colheu todas as flores, jogou o segundo jarro. Quando ele jogou o segundo jarro e a menina foi se transformando, ela começou a transformar sem os pés, sem as mãos, sem as orelhas. E ele não acreditou no que viu, ele ficou tão nervoso, vendo a esposa sem os pés, sem as mãos, sem as orelhas, que ele saiu correndo e correu pela floresta até encontrar uma caverna e por lá ficou. Ficou durante muito tempo, até que a sua barba começou a tocar seus pés. E ele decidiu que era hora de voltar. Então ele voltou. Voltou e encontrou a irmã mais velha. E perguntou como estava sua esposa. Ela disse que estava ainda sem os pés, sem as mãos, sem as orelhas. Então ele pegou os 2 jarros de água, transformou a menina na árvore com muito cuidado. Ele foi colando e consertando cada galho quebrado, cada folha rasgada, cada pétala caída. Quando ele colocou o segundo jarro, ela se transformou numa moça muito mais bela. E os dois se olharam, e num olhar de cumplicidade mútua, se abraçaram.
lindo, muito né? emocionante. Daí tempo de pandemia. Sim, sim. Fala sobre o cuidado. Envolve tantas coisas, né? Nós podemos refletir tanto ali, né, Carol? Eu fiquei, eu fiquei imaginando ali, né, o quanto realmente ele quis, o quanto realmente ele admirava, o quanto ele teve. Você traz a história, né, desse cuidado, mas ele ficou tão empolgado com tudo ali, né? E ele brincou, e, né? E depois que ele percebeu que aquilo que ele fez, ele refletiu ali e ele resolveu ali restaurar, né? Ele realmente existiu um amor, porque ele quis, não, peraí, eu preciso consertar isso aqui, né? E aí que a gente possa refletir sobre isso e se nós estamos, qual é a fase que nós estamos? Se nós estamos nessa fase dessa admiração, se nós estamos nessa fase com o outro, né? Como estamos nas nossas relações aí, sejam elas relações com os amigos, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, né? Com o outro, com quem está ao nosso lado, que faz parte da nossa história. Se eu estou já nessa caverna, se eu estou pensativo ali, como eu vou voltar, com pedido de perdão, reparo, né? Que nós possamos refletir e aí que nós possamos ensinar e que você aproveite esse momento para refletir com o seu filho aí, né? Como que o que isso pode trazer como lição, o que ele entendeu, né? O que ele entendeu desse conto, o que para ele isso representa, o que ele pode, as relações, como que a gente pode cuidar, como é importante cuidar do outro e também aos filhos com seus pais, o cuidado com quem cuida, né? O cuidado que nós possamos, de repente, esse período aí da caverna, os nossos pais estarem envelhecidos, os nossos avós, e eles estão precisando desse reparo, e de repente você vai lá e o seu abraço possa ser aí a restauração, e você vai encontrar uma beleza ali sem igual desse reencontro, né? Que tem várias reflexões. Carol, muito obrigada. Eu não tenho palavras realmente para agradecer o quanto você tocou as minhas emoções, e o quanto realmente eu tenho certeza que não foi diferente para quem está assistindo essa live hoje. Que bom, eu agradeço muito o convite da minha querida Cris. Trabalhamos juntas, né? Fomos professoras na mesma sala. Foi incrível como eu aprendi e aprendo com ela. Foi muito bacana conhecer o Grupo Escolhas, conhecer você, a Vitória, antes da gente entrar. Então, queria agradecer muito o convite. Falar sobre contação de histórias, contar histórias e fazer esse convite para quem está assistindo a gente contar as suas histórias. Foi muito bom. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Acho que estou saindo igual você. Queria falar com ninguém, queria ficar refletindo. Você foi escolhida para ser contadora de histórias. Eu vejo que realmente tem que ser escolhida, tá? Que Deus continue abençoando a sua vida, que você continue sendo ferramenta na vida das pessoas, tá bom? Um beijo, Carol. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Carol, deixa eu te contar uma coisa antes de você ir embora. Na próxima sexta-feira, a nossa live vai ser em homenagem aos professores, sabia? Nós estamos... Isso aí. Vem assistir, a Cris vai estar participando. Com certeza, eu vou estar assistindo vocês. Vai ser uma live... Olha, vai ser uma live muito especial, com muitas surpresas, tá? Quero te agradecer. Um beijo, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Um beijo e até a próxima sexta. Tchau, Via.